Eu quero convidar você a um olhar bíblico, a nós olharmos simplesmente um dia da agenda e da vida de Jesus. E esse é o nosso tema que temos para hoje, um dia na vida de Jesus. Se você quiser, faça anotações do telão ou particulares, mas hoje o tema que nós temos é um dia na vida de Jesus. Vamos hoje olhar como seria, por exemplo, uma agenda de Jesus, porque nós nos baseamos ou tentamos viver os nossos dias baseado em compromissos, agendas, tarefas. Eu tenho algumas perguntas para você hoje. Por exemplo, quantos aqui hoje diriam assim, pastor, eu vivo o meu dia de acordo com uma agenda? Levante a mão. Quem tem aqui uma agenda para viver o seu dia a partir dela? Olha, poucos irmãos. A maioria, eu não tenho agenda, eu acordo e saio da cama e vamos lá. Quantos aqui fazem lembretes para o dia? Do que fazer? Lembretes. No celular, na agenda, no iPad, no caderno, lembretes. Nós botamos lá, lembrar de comprar, fazer, ligar, pedir, lembretes. Quantos de vocês diriam assim, pastor, se eu não colocar um lembrete, a tarefa não é feita? Levante a mão. Se eu não colocar, não é feita. Agora, quantos de vocês se assemelham a mim? Diria assim, pastor, eu faço lembretes e às vezes eu ainda sinto falta no final do dia de tarefas que eu botei lembrete, mas não foram cumpridas. Levante a mão. É normal. Fiz lembrete, mas não deu tempo. A verdade é, irmãos, que a nossa agenda, muitas vezes, ela tem uma dinâmica diferente baseado no tipo de dia que a gente está vivendo. Se eu acordo um dia bem, então, olho as tarefas, me animo, escovo o dente, faço a barba e saio e vamos matar o leão desse dia, vamos cumprir as tarefas. Mas é bem verdade que alguns dias são maus. E o relógio desperta, nós acordamos e não há ânimo para escovar o dente, não há ânimo para sair da cama. Algo dentro de nós diz, não saia da cama hoje, fique aí. E as tarefas, muitas vezes, não são cumpridas. As nossas tarefas, elas sofrem variações baseados no dia que nós temos. Agora, se nós olhássemos, por exemplo, o Google Agenda de Jesus, tem atrás uma imagem de um possível, eu coloquei sábado, dia 30 de outubro, que foi ontem, como seria, por exemplo, um dia na vida de Jesus. E nós encontraríamos algumas anotações. Seriam elas, por exemplo, às 4 da manhã, Jesus seria lembrado no seu celular com o lembrete, orar, falar com o Pai. Observação, se esconder dos discípulos. Um tempo a sós, sem multidão, sem gritarias, sem aglomerações. 4 da manhã. Mas no mesmo sábado, eu não digo talvez, porque leremos isso nesta noite, Jesus, às 9 da manhã, teria um outro lembrete. Se você não sabe, Jesus era convidado para palestrar nas igrejas da época, nas sinagogas. Quantos gostariam que Jesus desse uma palestra aqui no próximo domingo? Levante a mão. É assim, pastor, o Senhor até é razoável, mas Jesus não dá para concorrer, sai da frente que ele vai falar. Eu fico imaginando uma sinagoga onde Jesus era o palestrante. Ele abria Isaías e abria a Bíblia e falava. Então, em um sábado, 9 da manhã, teria um lembrete a palestrar na sinagoga local. Também no mesmo sábado, teria, às 4:30 da tarde, um lembrete. Reagendar a reunião de orçamento com Judas. Adiar a reunião. Se você não sabe, Judas era o responsável da parte financeira do ministério de Jesus. Você sabe a história. Por conta de ganância, poder, ele vende a sua obediência a Jesus por 30 moedas de prata e o entrega aos romanos. Jesus, quem sabe, diz assim, lembrar de adiar essa reunião, porque de nada vai adiantar eu tentar resolver financeiramente as coisas com Judas. E talvez, 5 da tarde, uma agenda diria assim, olha, ir caminhar, entre parênteses, sobre as águas. Encontrar com os discípulos que estão em um barco apavorados por conta da tempestade. Essa agenda de Jesus, ela é bíblica. Tudo isso ele cumpriu.
Agora, falo isso porque a nossa agenda, no caso a de Jesus, em um dia de sábado, a nossa agenda diz aonde nós gastamos mais tempo e energia. Quando nós olhamos a agenda, por exemplo, revela as nossas prioridades, o que para nós é mais importante, onde nós gastamos maior tempo. A nossa agenda, e como eu falei, ela pode variar de acordo com os dias que estamos vivendo. Então, hoje nós vamos olhar, que o tema é um dia na vida de Jesus, vamos olhar um sábado na vida de Jesus. E hoje, 3 palavras nós vamos conversar. Diga assim comigo: poder, oração e prioridades. Observaremos essas 3 palavras em um sábado na vida de Jesus. Não 30 de outubro de 2020, mas apenas um sábado da agenda de Jesus. Então vamos ao texto. Abra comigo Marcos, capítulo 1, versículo 21 e 22, e vamos ler praticamente todo o capítulo, mesmo com alguns saltos. Marcos 1, 21 e 22. Vai dizer o texto: eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, era um sábado pela manhã, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar, ou seja, ele naquela noite foi palestrar, pregar e ensinar na sinagoga local. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinava com o seu ensino, porque eles ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Até aqui. Na agenda de Jesus, cumpriu o seguinte compromisso: 9 da manhã, estarei na sinagoga em um sábado, presente com outros judeus, para nós ministrarmos e ouvirmos a palavra de Deus. Antes de falar sobre a palavra poder, que é a primeira palavra, eu quero falar sobre a agenda de Jesus, que revela, por exemplo, o quanto ele valorizava e priorizava aos sábados estar na sinagoga. Hoje não mais nos encontramos aos sábados como aquele dia de nos reunirmos, e sim aos domingos. Qual o motivo? Abre-se parênteses, porque hoje nos reunimos com base na ressurreição de Jesus. Os judeus se reuniam baseados nas leis de Moisés. Nós nos reunimos não mais pela lei, mas na graça, em relação à ressurreição de Jesus. Como Cristo ressurgiu no domingo, esse é o motivo qual nós celebramos e nos reunimos aos domingos. Fecha parênteses. Não que os outros dias não sejam dias de celebração a Jesus. Mas se fosse hoje, Jesus valorizaria os encontros de domingo. Jesus valorizaria o que eu vou chamar de priorizar o estar na comunhão com os irmãos na casa de Deus. Agora, alguém diria assim: mas pastor, e quem hoje não pode estar em comunhão neste lugar físico, geográfico, endereço, não está priorizando a casa de Deus? Eu digo que não é bem assim. O priorizar é estar em comunhão com Deus, em parar um pouco ou colocar na sua agenda esse encontro, vai além de estar dentro de 4 paredes. Porque, por exemplo, hoje há irmãos nossos que estamos acompanhando de casa, de viagem, do trabalho. Não podem estar aqui, mas estão sintonizados, estão assistindo. O que é isso? Estão priorizando a casa de Deus. Mas mesmo se não tivesse sinal de internet, não pudessem fazer isso. Mas na sua agenda diz: domingo, eu vou parar um pouco, eu vou agendar, mesmo sem internet para acessar a comunhão dos irmãos, mesmo sem poder estar, por conta da saúde ou dinheiro, presente no encontro presencial, eu em casa eu vou parar, eu vou abrir a minha Bíblia, vou fazer minhas orações e vou me reunir espiritualmente com os irmãos do mundo inteiro no domingo, de manhã, de tarde ou de noite, priorizando a comunhão com Deus. E eu louvo a Deus para a vida dos irmãos que, pela manhã e à noite, que estão aqui assistindo online ou de casa, que priorizam essa comunhão, esse participar dos santos da casa de Deus. Quem ama a casa do Senhor comigo, levante a mão nesta noite. Irmão, é por isso que estamos aqui, faça sol, faça chuva. Sim, nem sempre conseguimos vir, é verdade. Tem domingo que estamos enfermos, que estamos uma viagem de trabalho, que temos alguma tarefa, mas nós precisamos, como Jesus, priorizar esse tempo em nossa agenda. O texto que lemos vai dizer que Jesus começou a ensinar na sinagoga e vai dizer que as pessoas ficaram maravilhadas ou admiradas com a autoridade dos seus ensinos.
Outros palestrantes, outros rabinos muito sábios já estiveram naquele púlpito ensinando aos sábados. Mas quando Jesus começa a falar, as pessoas se admiram, ficam maravilhadas. Por quê? Porque as suas palavras são palavras de autoridade. São palavras que exalam um poder, uma autoridade, que eles chegam a chamar de seria um outro ensino, porque ninguém nunca falou desse jeito. Ninguém leu esse texto dessa maneira. As palavras de Jesus eram diferentes das palavras dos outros sábios e rabinos. O que nos diz, irmãos, que nos dias de hoje, em relação a nós cristãos, a mesma coisa deve se aplicar. A nossa palavra, as nossas palavras, eu não digo em relação a vocabulário e gíria, eu digo a autoridade, a graça, o amor, a empatia que exala daquilo que falamos, deve fazer a diferença neste mundo. Jesus tinha palavras diferentes. Vivemos hoje um século onde há muitas palavras, todo mundo tem algo a dizer, sim ou não? Temos hoje críticos políticos na timeline do Facebook diariamente. Temos críticos econômicos que você nem sabia. O cara ontem jogava bola, hoje ele é crítico econômico. Sim, de ontem para hoje ele se formou em economia no Facebook. Nós temos hoje muitas pessoas dizendo muitas coisas. Mas sabe o que acontece? Nós dificilmente, ou nós que eu digo o mundo dificilmente encontra palavras que de fato façam a diferença. Que não dividam, mas unam. Que não derrubem e menosprezem, mas que levantem. Sabe, que não separem, mas que encontrem unidade. Vivemos um tempo hoje não muito diferente do tempo de Jesus. A diferença é só do tipo, mas na verdade a intenção é a mesma. Naquele tempo, Jesus repreendia os fariseus porque eles se preocupavam muito com o que entrava pela boca. Eles diziam, lavou as mãos, não coma carne com sangue, não coma presunto, dieta judaica, cuidado com o que entra pela boca, para não pecar pelo que come. A Jesus algumas vezes os repreendeu. O que faz o mal ao homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai de sua boca. Eles se preocupavam sempre religiosamente com o que entrava, mas pouco se preocupavam com o que saía dos seus lábios. Alguém diria, pastor, mas que bom que eu não sou judeu e não fazemos mais dieta judaica. Na minha boca não tem esse problema, eu como de tudo. Como picanhazinha com gordura, carne com sangue, tal. Mas o que acontece? Hoje, a nossa preocupação mudou, mas nos preocupamos mais com o que entra do que sai, do que com o que sai. Nos preocupamos, e não é pecado se preocupar, até porque eu seria muito pecador nesse quesito. Que é nos preocuparmos com tudo que nós ingerimos. Vamos comer, pegamos a embalagem, isso aqui tem glúten, gordura trans, sódio, não vou comprar isso aqui não. A gente se preocupa, eu pelo menos me preocupo, quanto que eu como de carboidrato, de proteína, se é gordura boa, se é ruim, como é que é e tal. É pecado? Não. Qual é o problema? Se preocupar apenas com isso, não se preocupar com o que sai da sua boca. Vivemos um século que as pessoas estão muito preocupadas com o que entra pela boca. Temos hoje no YouTube, temos médicos, e que bom que temos. Médicos, endocrinologistas, nutricionistas que vão dizer, olha, não coma isso, não faça isso, caminhe assim, faça isso, é excelente. Chegou para nós, algumas coisas ficaram mais acessíveis. Mas, aonde estão aqueles que se preocupam com o que sai da boca? Jesus tinha autoridade e as suas palavras eram diferentes. O que o apóstolo Paulo vai chamar em Colossenses 4, versículo 6, de tempero nas palavras. Olha o que Paulo diz. O seu falar, Paulo escreve aos irmãos na fé da igreja em Colosso, o falar de vocês seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Nós temos hoje crises econômicas, crises políticas, crises relacionais, crises sexuais, e o que o mundo precisa hoje é de pessoas que entenderam o texto bíblico e respondam a tudo isso de forma agradável e temperada com sal. Que tempero é esse, pastor? Porque sal salga, né? Sal dá gosto.
o que estava sobre Jesus, que o capacitava a falar de forma diferente, a responder de forma diferente, é o mesmo que hoje está sobre nós. O que estava sobre Cristo era a pessoa do Espírito Santo, que está sobre todo aquele que foi salvo em Jesus, lavado e remido, e uma nova criatura foi feita. Você é um depositário do Espírito Santo. Quem pode dizer amém? É o Espírito Santo em nós que capacita-nos a termos palavras temperadas com sal. O que são palavras temperadas? São palavras que falamos no tempo certo, na forma certa, do jeito certo. Embora não haja perfeição no falar, mas sempre estamos na expectativa, na oração, de que Deus nos dê graça, discernimento, sabedoria e o tempo certo de falar e de se calar, porque é tempo para tudo, já falou Salomão em Eclesiastes. Há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Salomão sabia desse negócio da pandemia, rapaz, está vendo aí? Há tempo de abraçar e deixar de abraçar, esse é o tempo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de guerras e há tempo de paz. Há tempo de falar e há tempo de se calar. Hoje muitos estão falando para tudo, mas olhamos que Jesus tinha poder em suas palavras, autoridade em suas palavras. E hoje o Evangelho de Jesus está um pouco perdido, danificado na sociedade como um todo, porque a Igreja de Cristo não está tão preocupada com o tempero das suas palavras. Palavras que agregam e não dividem. Palavras que trazem luz e não escuridão e confusão. Assim eram as palavras de Jesus. Mas a pergunta que fazemos é, por que as palavras de Jesus tinham autoridade? Certamente porque uma vida de integridade traz credibilidade. Uma vida de integridade traz credibilidade em suas palavras. Jesus falava com poder e autoridade porque a credibilidade que tinha era baseada na integridade de vida que ele tinha. Nós, cristãos, não nos basta apenas palavras com conhecimentos bíblicos e citarmos personagens, escritores bíblicos. Não, porque creia, porque assim como Salomão diz, nós temos que ter palavras temperadas, mas que elas tenham credibilidade da integridade das nossas práticas e ações. Amém ou não amém? A vida que temos, meu irmão, o que fazemos ensina mais do que o que falamos. A vida que temos fala muito mais do que as palavras que podemos ter. E quando falamos e aconselhamos, a nossa vida é um testemunho. Eu vou usar uma frase de Henry John Kaiser, que ele escreveu assim: quando o seu trabalho fala por si, não o interrompa. O que ele quer dizer é, se aquilo que você faz avalia as suas ações, se aquilo que você faz dá o testemunho, você não interrompa falando. Não ache que você tenha a necessidade de falar se o que você faz já está emitindo um som e ensinando, pregando e dizendo o que você quer dizer. Ou seja, o que você faz é mais importante do que você fala, porque se você fala sem baseado no que você não faz, não há credibilidade. Jesus tinha credibilidade, por isso tinha autoridade por sua integridade. Diga assim comigo: poder. Meu irmão, o mesmo poder que estava sobre Jesus está sobre nós. Nós precisamos viver uma vida onde o poder de Cristo seja visto e manifesto em nossa vida. Não para divisões e contendas, não para rachas políticos e econômicos, mas com graça e amor. Versículo 23 em diante vai dizer assim: justamente naquela hora, em que hora? Em que ele ensinava. Na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Pausa aqui. Em um culto como esse, em uma sinagoga, havia um homem possuído de um espírito maligno. Ou seja, espíritos malignos também frequentam as reuniões de domingo.
Versículo diante. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem, olha que imagem, violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram admirados, que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino? E com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem. Eu fico imaginando se fosse, nós estivéssemos lá, do nosso jeito, naquele sábado, nós chegaremos em casa, no almoço de sábado, não domingo, almoçaríamos, eu diria para a Adriana: Mô, tu viu? Tu viu o que aconteceu no culto lá hoje de manhã? Eu vi, menino. Vi a autoridade daquele homem, viu como ele falava, viu como os principados e potestades lhe obedecem. Seria um novo ensino? Quem é esse homem? Qual a observação que fazemos aqui? Eles estão admirados, não com o mal manifesto, mas estão admirados com a autoridade de Jesus. Isso é importante ressaltar, porque eles não se sentem intimidados pelo espírito maligno, mas estão admirados com o poder de Jesus no meio deles. Então, não se deixe intimidar pela escuridão, pois a luz é sempre maior. Se você é um cristão, o mesmo poder que estava dentro e sobre Jesus está sobre você. E se está sobre você, você pode decidir e tem que decidir se você vai andar em intimidação do mal ou em admiração do poder de Deus. Por que eu digo isso? Porque nos dias de hoje é bem comum nós vermos também cristãos que estão mais intimidados pelo mal do que admirados com o poder de Deus. É ou não é, gente? Constantemente converso com pessoas que estão intimidadas pelo mal desse século. Pastor, recebi um vídeo, você recebeu? Pastor, me mandaram um negócio no Facebook, você viu? Pastor, o que o Papa falou, você viu? Pastor, o que a Maju disse lá no jornal, você viu? Pastor, porque os tempos são últimos, olha, o negócio agora está brabo. O bicho está solto. Que agora o negócio vai desandar, porque agora, pastor, o anticristo... As pessoas estão mais intimidadas com o mal do que admiradas com o poder de Deus que está no controle da história. O mal está aí, a perseguição está vindo e não vai cessar. Spoiler de péssima notícia para você. A Bíblia diz que nos últimos dias as coisas de fato desandariam. Haveriam perseguições, lemos sobre isso aqui um tempos atrás. Rumores de guerras, pai contra filhos, filhos contra pais, o amor de muitos esfriaria. Agora, não nos basta sabermos disso, muito menos ficarmos intimidados e com medo da vida por conta disso. Nós temos que continuar a ficar admirados com o poder de Deus sobre todas as coisas. Deus é maior do que qualquer circunstância, situação, homem, política, lei que é aprovada. Deus está no controle da história. Você pode ler um texto, você pode assistir um vídeo, isso pode doer o seu coração, mas não passe de viver a sua vida em intimidação ao que está chegando a você do mal, da escuridão deste mundo. Porque a escuridão está aí. O mundo jaz do maligno. Mas Deus está no controle da história. Os planos de Deus não serão jamais frustrados. Tudo que Ele desenhou e colocou na sua agenda vai se cumprir. E não há lei, não há homem, não há regra, não há político, não há intenção, não há partido que frustre os planos de Deus. Na história, na sua e na minha vida. Jesus nos ensina que o poder que está no seu nome, no seu espírito, é maior do que todo mal que possa nos cercar. Que vivamos uma vida mais admirados com o poder maravilhoso de Deus do que intimidados pelo mal deste mundo. Versículo 32.
ao 35, dê um salto aí. Passa o dia, na agenda vai dizer, então, que ao anoitecer, depois do pôr do sol, tarde para a noite, o povo levou a Jesus, todos os doentes e os demoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da sua casa. Talvez porque viram na sinagoga, na sua palestra. Ensina com uma autoridade nunca antes vista. E os demônios lhe obedecem. Então os enfermos e os demoniados foram todos para a porta da casa de Jesus. E Jesus curou ali, não todos, mas muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou, não todos, mas muitos demônios. Não permitia, porém, que eles falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, ou seja, rompeu a noite, Jesus está curando, libertando. De madrugada, quando ainda estava escuro, ou seja, porque ainda está escuro, possivelmente está próximo de clarear, possivelmente 3, 4 da manhã, como na agenda que citamos. Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus no templo, na sinagoga, está com autoridade e poder ensinando e libertando pessoas. Sai da sinagoga, ele ainda está curando pessoas, libertando pessoas. Porque o poder de Deus não se restringe ao encontro de sábado, de domingo, a 1h30, 2 horas de celebração. Se Jesus libertou um endemoniado em um culto presencial, ele libertou muitos outros na rua, na calçada de sua casa. O que nos diz sobre a importância de nós manifestarmos a graça, as palavras com sal, temperadas, a misericórdia e o poder de Deus, principalmente fora dessas 4 paredes. É no trabalho, é na faculdade, é no shopping, é no mercado, é na academia, é no cursinho, que nós devemos manifestar a graça e o poder de Deus em nossas palavras, com a mesma autoridade que estava sobre Jesus. Deus não se agrada de cristãos que se comportam como consumidores, aonde apenas se arrumam aos domingos para consumir uma boa palavra, bons slides, boa música, bom som, ar-condicionado que agora está gelando, estou quase com frio. Mas cristãos que quando saem daqui, acordam segunda-feira, eles entenderam que vieram aqui para serem direcionados, alimentados, preenchidos, fortificados, para que na segunda-feira, na calçada da sua casa, sua calçada pode ser o seu trabalho, a sua faculdade, lá tenham palavras temperadas com sal. Irmãos, não nos basta, domingo nós temos o linguajar de Deus abençoe, Deus é contigo, Deus te guarde, eu amo você, Deus é fiel. Aí chega a segunda-feira, nós somos as pessoas com palavras que não têm tempero, não têm autoridade. Jesus está curando, libertando, fora da igreja, manifestando grande poder e autoridade. Agora, que autoridade é essa que ele tem? De onde vem isso? Aonde ele conseguiu? Essa primeira palavra para nós é a palavra poder, a segunda palavra para nós hoje é, diga comigo, oração. O texto vai dizer que de madrugada, ele levanta antes de amanhecer, 3, 4, 5 da manhã. Ele estava em uma sinagoga ensinando, como estou aqui, nós estamos hoje aqui nesta noite. Depois estava na calçada, libertando e curando com pessoas. Mas chegou um tempo em que ele saiu dos holofotes, saiu da aglomeração, da multidão e se reclusou. Ele foi sozinho, vai dizer, a um lugar deserto aonde ficou orando. O segredo do poder de Jesus não era em uma arena pública. O segredo do seu poder não estava nos sábados na sinagoga. A origem do poder da autoridade não estava na multidão. A origem e o segredo do poder de Jesus estava em um lugar privado, em um lugar só, em um lugar isolado. Jesus tinha na sua agenda uma pausa. Para quê? Para orar ao Pai. E como coloquei lá na possível agenda dele, sim, a se esconder dos discípulos, se esconder da multidão, se esconder de todos e me esconder para estar com o Pai. A oração fazia parte da agenda de Jesus. A oração é Deus nos enchendo para nós derramarmos aos outros.
Jesus ensina com autoridade, liberta e cura os enfermos. Então ele agora se reclui, ele ora, ele se enche. Vontade do Pai, foco, trilho, vontade de Deus. Ele volta no dia seguinte a derramar, a ministrar, a ensinar, a curar e a libertar. Hoje vivemos um tempo e um mundo onde todos querem amostrar alguma coisa, sim ou não? Amostrar a casa nova que compraram, o cabelo novo que fizeram, tem fotos do cabelo de frente, de trás, de lado, só brincadeira, tá, gente? As pessoas querem mostrar o que conseguiram, os quilos que perderam, querem mostrar que fizeram isso, que passaram aquele curso. Nós não falamos sobre ser pecado, nós estamos sempre querendo compartilhar publicamente algo. Mas a pergunta é, qual é o equilíbrio disso e nós também decidirmos, agendarmos, nos esconder quando é preciso? Nos esconder da multidão, para quê? Em oração. O desafio de termos palavras temperadas e sermos cheios de autoridade do Espírito Santo, o desafio é nós constantemente estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Que Paulo vai dizer, não se embriaguem com vinho, que traz libertinagem e tantos outros males, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Se o desafio é ser cheio, o perigo é estar vazio. Vivemos hoje um século perigoso porque as palavras são vazias. As palavras não têm conteúdo. Porque as palavras não são credibilizadas por um trabalho, uma vida de integridade. O povo de Deus, o Evangelho de Jesus, fará a diferença aonde Deus quer que faça, quando nós aceitarmos o desafio de sermos cheios, para termos autoridade. Qual é o segredo da autoridade de Jesus? Diga assim comigo, a oração. Porque a oração faz muitas coisas, pelo menos 3 ressaltei hoje para compartilhar com você. Número 1, a oração me mantém atento, porque minha tendência é perder o foco. Não levante a mão quem constantemente foca em algo, mas no mesmo dia, na semana, perde o foco. Seja ele na saúde, espiritual, familiar, financeira. Exemplo, não, foquei. Esse ano, todo mês, eu vou colocar R$500 na poupança e vou economizar. Está na agenda. Janeiro foi 500. Fevereiro, foi uns 385. Chega em março, coloquei 100. Chegou a pandemia, abril, eu estou assim, sacar da poupança. A gente tem o costume de rapidamente perder o foco. Isso não só vale para a vida econômica, isso vale para a vida ministerial, devocional e espiritual. Quantos começam o ano e dizem, esse ano eu vou acordar todo dia às 3 da manhã e vou orar. Primeira noite, céu na terra. Segunda noite, alguns bocejos. Terceira noite de lado, a gente cata o despertador. Diga assim, Deus é amor, entende que eu sou muito cansado, eu sou falível, eu sou natural, eu não sou Deus, eu não consigo, estou muito cansado. A gente perde o foco muito rápido. Sabe o que nos mantém no foco, principalmente das coisas de Deus? A oração. Segunda coisa que a oração faz, aumenta a minha consciência de Deus e me ajuda a me apoiar nele. Nós rapidamente perdemos a consciência de quem Deus é por causa dos ataques do século, das notícias deste mundo, e passamos a nos apoiar em tantas coisas. Na oração, nós realinhamos a consciência de quem Deus é e nos apoiamos nele. Terceira coisa que a oração faz, ela amolece o meu coração e fortalece a minha fé. A oração me faz me humilhar diante do Senhor, reconhecer quem Ele é, o meu coração se amolece. A minha fé é renovada, isso a oração faz. Então, a origem, o poder de Jesus, a autoridade estava em sua oração. Marcos 1, 36 ao 38, o texto vai dizer, Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Ou seja, possivelmente, ele saiu às 4, 5 da manhã, amanheceu o dia, 6 da manhã, cadê Jesus? Não está aqui. Foram procurá-lo.
E ao encontrá-lo, reservado, disseram: todos estão te procurando, Jesus. Todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. É de ficar admirado, porque os discípulos, como eu estivesse lá, diriam assim: como, Jesus? Não entendi. Olha, estamos em um grande momento aqui. Jesus, Deus está abrindo portas para o seu ministério aqui, Jesus. Você está pregando na sinagoga. As pessoas estão admiradas com o evangelho que o Senhor está pregando. As pessoas estão reconhecendo o poder de Deus na sua vida. Há pessoas libertas, há enfermos curados. Olha, grandes coisas boas estão acontecendo. Jesus diz: não, vamos para outro lugar. Porque Jesus entendeu as suas, terceira palavra, prioridades. Diga-se comigo, prioridades. Havia uma pressão sobre Jesus. Todos estão te aguardando. Você não pode faltar. Todos estão esperando por isso. É uma pressão. Há uma coisa boa, Jesus, acontecendo. Como assim? Vamos para outro lugar. Nós precisamos decidir se vamos viver de acordo com as prioridades ou se vamos nos curvar às pressões. Porque se nós nos curvarmos às pressões, teremos que abrir mão das prioridades. Quantas vezes nós temos prioridades desenhadas, mas as pressões nos roubam? Quantos aqui poderiam dizer assim: pastor, eu fiz uma agenda prioridade, só que algumas pressões me puxaram e não foi possível aquela agenda se cumprir? Levante a mão comigo. Já aconteceu isso com você? Algumas pressões. A necessidade de um filho, do patrão, da saúde, e aquilo que julgamos como prioridade, nós não conseguimos cumprir. Jesus era fiel às suas prioridades, ele não se curvava às pressões. Havia pressão: todos estão te esperando, você vai deixá-los na mão? Ele diz: eu tenho uma prioridade. Olha o que ele fala no final do versículo 38. Vou para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, pois foi para isso que eu vim. Eu tenho uma prioridade. Diga você o que quiser, se aglomere quem quiser na minha porta, eu tenho uma prioridade. A pergunta que fazemos é: onde encontramos as nossas prioridades para nós não curvarmos as pressões? A resposta, a palavra anterior, na oração. É na oração que nós reconectamos e alinhamos as nossas prioridades com Deus. Quando nós não temos o tempo privado, isolado, agendado da oração, nós fugimos das prioridades que Deus tem para nós e através de nós, e passamos a viver a agenda baseada no convite e no arrastar das pressões. E não cumprimos as prioridades que Deus tem para nós. Prioridades, duas coisas, se quiser anote. Número 1, quando você entende suas prioridades, você pode dizer não às coisas boas para dizer sim às coisas melhores. Era uma coisa muito boa poder saber sair de casa, abrir a porta e orar com as pessoas, libertar os cativos, curar os enfermos. Era muito bom. Era bom ver o poder de Deus agindo ali. Mas Jesus tinha sua prioridade. E ele pôde dizer não ao que era bom para poder experimentar algo que era ainda melhor. Eu tenho outros povos que a palavra de Deus também precisa chegar lá. Eu não posso, por conta da pressão, me prender a este lugar, a este tempo, a este evento. Aqui está até bom, mas Deus tem coisa melhor para mim. Prioridades. A segunda coisa que as prioridades fazem em oração é, quando você entende suas prioridades, você pode dizer não sem culpa. E isso é maravilhoso. Quem está comigo, levante a mão. Poder dizer não sem culpa. Levante a mão quem é que tem dificuldade de dizer não para as pessoas. Levante a mão. Quem é como eu aqui?
Pastor, eu não consigo dizer não. Não consigo. Falei pela manhã, quando eu era mais jovem, mais bobo, mais inocente, as pessoas se aproveitavam de mim, da minha bondade. Eu trabalhava, virava a noite para trabalhar de graça para os outros. Eu ia a lugar que não podia ir, fazia o que não podia fazer, porque eu não sabia dizer não. Aí que Deus fez, meu filho, eu vou te ajudar na história. Deus olhou para mim e falou assim, eu vou te dar uma esposa que sabe dizer não. Ela dizia, para de ser bobo, cara. Fala que não pode. E não, eu não conseguia. Mas a esposa me ajudou, o ministério pastoral me ajudou e os filhos muito me ajudaram a aprender a dizer não, não e não. Quando nós temos prioridades, conseguimos dizer não sem culpa. Porque eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, aonde tenho que ir, o que Deus espera de mim. É por isso que nós conseguimos dizer não às tentações, às ciladas do inimigo, sem culpa. O diabo leva Jesus até aquele lugar, recebe Jesus no deserto, porque o Espírito Santo levou até lá e fala, olha isso aqui, Jesus, tudo isso aqui eu posso te dar. Isso aqui é maravilhoso, é bom, mas Jesus sabe das suas prioridades. Ele pode dizer sem culpa, não. Somente ao Pai, a Deus, adorarás. Quando sabemos as prioridades, dizemos não sem culpa. Agora, aonde nós conseguimos as prioridades de Deus para a nossa vida? Através da oração. O poder que estava sobre Jesus está sobre cada um dos seus filhos, dos cristãos, da sua vida. Deus quer, quando olhamos o dia de Jesus, nós olhamos que a sua vida, o seu dia, a sua agenda manifestava autoridade e poder onde estava, nos dizia a importância da oração como origem do seu poder e nos mostrava que vale a pena viver pelas prioridades conectadas à vontade de Deus. Hoje o Evangelho de Jesus neste mundo está confuso, enfraquecido, porque também nós cristãos estamos deixando um pouco de lado a preocupação em oração de quais são as nossas prioridades. O que Deus tem para nós, o que Deus quer para nós, o que Deus quer fazer através de nós. Meu irmão, toda autoridade que Deus coloca sobre a sua vida não é somente para você, é para ministrar a outras pessoas. Deus quer nos usar neste mundo poderosamente para outras pessoas, mas muitas vezes, quando nós não estamos conectados em oração, nós não temos noção das prioridades de Deus na nossa vida. Então Deus quer que nós estejamos neste lugar, porque será muito melhor, mas nós simplesmente nos conformamos com isso aqui, que é bom, sem reconectar a vontade de Deus à nossa agenda. Então hoje, em nome de Jesus, que as suas palavras sejam palavras temperadas com sal, com graça, amor, misericórdia, autoridade, com empatia, sabe, com compaixão, com sabedoria, discernimento, ou, quando for o caso, o não falar, o manifestar o amor através das ações, mas que você se encontre não apenas em mostrar tudo que Deus tem te dado, sim, testemunhe, sim, poste, sim, compartilhe o que Deus tem feito, da saúde até os bens, mas não se esqueça de se esconder. Não se esqueça de se esconder. Me lembrei agora, pela manhã eu não falei isso, mas me lembrei do que eu preguei um tempo atrás aqui, quem vai lembrar, o tema da série foi Pronto ou Não, Lá Vou Eu. Uma referência ao pique se esconde. Meu irmão, o que é melhor? Fala comigo, vamos falar sério. Vamos brincar de pique se esconde. O que é melhor? Ser o cara que fica lá sozinho contando ou o cara que se esconde? O cara que se esconde é muito melhor. E se você for o último da brincadeira, ainda pode correr, bater, gritar o seu nome e gritar, salve todos. O cara que se esconde é muito melhor.
O cara que está ali procurando é só uma alusão, está ali com uma vista tampada. Quem se esconde está sempre procurando qual lugar melhor. É assim ou não é? Qual é o buraco melhor? Lá em casa, quando as crianças brincam no apartamento, eu dou ideia insana de lugar de se esconder. Mas não vai falar, sério, pai? Sério? Mas não vai se esconder do lado da cama. Eu falo, minha filha, aí vão te achar. Tem aquela portinha ali? Entra lá. Sério, pai? Tenho medo. Vai, entra lá, cara. Esconde lá. Maloca lá, ninguém vai te achar, ninguém acha. A brincadeira leva ela a conhecer novos lugares, novas possibilidades. Quando nós nos escondemos em Deus em oração, grandes coisas acontecem. Experimentamos coisas melhores. Conhecemos novos lugares em Deus. Novos lugares na mente, na alma, no sentimento, no casamento, na espiritualidade, no ministério, na comunhão. Sabe, se esconder é melhor do que procurar. É melhor do que procurar. Eu me lembrei aqui daquela palavra de Jesus, daquela mulher samaritana no poço de Jacó. Sabe o que ele diz? O Pai está em busca e em procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Pai está nos procurando e nos buscando como aquele que procura no pique se esconde, aqueles que estão se escondendo para encontrá-los em oração. Então hoje fique de pé, eu quero antes de orar com você, a tela vai nos ajudar para nós concluirmos e orarmos. Número 1, verifique sua agenda e ela vai refletir as suas prioridades. Verifique a sua agenda e vê se lá há um tempo de esconderijo, de comunhão. Segunda coisa, realinhe as suas prioridades por meio da oração. Não deixe de fazer isso. Deus, eu me sinto carregado e puxado pelas pressões. A pressão econômica, da saúde, a pressão familiar, a pressão do trabalho. Mas Deus, quais são as suas prioridades? Eu quero realinhar, Senhor, as minhas prioridades com as tuas. Terceiro, é pelo poder do Espírito Santo que vamos conseguir resistir às pressões e vivermos para a missão de Jesus. Muitos cristãos, por conta das pressões do século, deixaram a missão de Jesus. E lá no trabalho, aonde estão inseridos, não tem sido sal e luz, as suas palavras não estão sendo temperadas. Pastor, aonde a missão de Jesus é na igreja? A missão de Jesus é onde você está. Em ser um missionário dele aonde você está. Você não tem que ser pastor. Você não tem que pegar o microfone. Você não tem que ter uma função ministerial. Deus quer usar você para a missão dele aonde ele te colocou. Se é no trabalho, se é no curso, na academia, na faculdade, aonde Deus te colocou, lá nós temos que cumprir a missão de Jesus. Então hoje eu quero orar com você para que você encontre em Deus nesse esconderijo, ou realinhar nas suas prioridades, e que venha sobre você a autoridade e o poder do Espírito Santo. Vamos orar juntos? Deus, nós com a Tua palavra hoje, ó Pai, nós compreendemos e rogamos a Ti, ó Pai, com Teu Espírito, que o Senhor hoje, ó Pai, nos ajude com as pressões deste mundo. Muitas vezes, ó Deus, nós temos dito sim a coisas boas, perdendo, ó Pai, o que seria melhor, porque não estamos, ó Deus, alinhados com as Tuas prioridades por meio da oração, porque as pressões estão nos roubando o tempo constantemente, ó Pai, e em consequência a isso, Deus, não temos palavras temperadas, nem autoridade no falar, mas hoje, ó Pai, em nome de Jesus, nós nos arrependemos. E pedimos perdão a Deus pelas vezes que nós nos deixamos ser arrastados pelas pressões, pelas vezes, ó Deus, que nós estivemos de pé com os olhos abertos, procurando o Senhor aonde estar e não nos escondemos em Ti, dizendo, Deus, Senhor, me mostra qual é a Tua vontade, aonde eu tenho que estar, ó Deus, a quem eu tenho que ir, ó Pai. Por isso hoje, em nome de Jesus, nos arrependemos e pedimos que o Teu Santo Espírito, que estava
sobre Jesus, o capacitando a falar com a autoridade e poder que está sobre nós, que igualmente nos capacite, ó Deus. Que o Senhor manifeste o teu poder, a tua autoridade, os teus sinais através da nossa vida. Que o Senhor manifeste o teu amor, a tua graça, a tua compaixão, a tua reconciliação através do nosso falar, das nossas ações, ó Pai. Que possamos, aonde o Senhor nos colocou, Deus, colocarmos como prioridade a missão de Jesus, o propagar o Evangelho, a salvação chegar na vida de pessoas, de famílias, ó Deus, o arrependimento de coração, a paz, Deus, a reconciliação, a evangelização, ó Deus. Nós hoje, ó Pai, pedimos que o Senhor realinhe o nosso coração ao teu. Deus, nos ajude com nossa agenda, Pai. Aquilo que nos rouba, parecendo ser algo bom, Deus, que possamos ser fiéis. Sabemos que o melhor está em Ti, ao Teu lado, em oração, seja de madrugada, de manhã, de tarde, no trabalho, no escritório, Senhor, aonde tivermos a oportunidade, pararmos e realinharmos a nossa vida em oração a Ti, ó Pai, porque ali está a fonte, ali está a origem, Pai, da autoridade, do poder do Espírito Santo. Deus, nós não queremos andar vazios, ó Pai. O grande perigo desse século são palavras vazias, são ensinos vazios, são pessoas vazias, mas Deus, enche-nos a cada dia, para que nossas palavras tenham autoridade, poder e credibilidade pela unção e pelo poder do nome de Jesus em nós. E ao pegarmos o pão e o cálice nesta noite, ó Pai, sabendo que o Senhor está vivo, que o Senhor é santo, que o Senhor é digno e poderoso, que não há outro Deus, que não há outro lugar melhor para nós nos escondermos, ó Deus. Que calem-se as vozes da nossa alma, que calem-se as vozes deste século e da cultura, que calem-se as vozes do diabo e do inferno, Pai, para que a sua voz ecoe em nossa mente e coração nesta noite, nos convidando a viver o sobrenatural, porque o Senhor é santo. O Senhor é digno. Deus, nós não ensinamos uma palavra vazia, mas ensinamos uma palavra que é cheia de autoridade. É a palavra de Jesus, a única palavra da única religião, o qual o seu fundador não está morto, mas ele está vivo, porque ele morreu, mas ao terceiro dia, domingo pela manhã, ele ressuscitou e está à destra do Pai. Obrigado, Pai. Realinha-nos em oração. Ajude-nos, ó Deus, com nossos pecados e falhas. Assim, Deus, oramos, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém.